Nesta videoaula eu apresento a vocês uma forma de recomendar fósforo em taxa variável, levando em consideração os resultados que você tem das análises do laboratório em MELIS 1. E tudo isso levando em consideração o teor de argila do solo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Jones, sou engenheiro agrônomo, fundador deste canal e sócio proprietário da Progecel Projetos e Consultoria Agrícola. Pessoal, agora olhando aqui para a tela do QGIS, vamos entender por que quando nós temos os resultados das análises de solo em MELIS, nós temos que levar em consideração o teor de argila também desse solo. Aqui na tela eu tenho dois mapas de resultados reais de clientes da nossa consultoria. Primeiramente, eu mostro a vocês um mapa da concentração do teor de fósforo nesse solo. Então observem aqui que nós temos de 5,6 miligramas de fósforo por decímetro cúbico até 48,2 miligramas por decímetro cúbico, variando da cor azul até a cor vermelha. No segundo mapa, eu tenho também o teor de argila desse solo. Nós temos aqui de 9,6% até 33,9% de argila nesse solo. E segundo a literatura, nós temos aqui Souza e demais autores falando para nós o seguinte: para MELIS em função do teor de argila, abaixo de 15% de argila no solo, nós precisamos de 40 mg de fósforo por decímetro cúbico para que nós possamos ter uma fertilidade alta. No caso de 16 a 35% de argila no solo, nós precisamos de um teor de 35 mg por decímetro cúbico em MELIS de fósforo para ser considerado uma fertilidade alta no nosso solo. Voltando aqui para a tela do QGIS, vamos memorizar que neste mapa nós temos até aproximadamente a essa região aqui de 9,6 até 13,1% de argila. E segundo o Souza e demais autores, para esse teor de argila eu preciso de 40 mg por decímetro cúbico de fósforo para ser considerado uma fertilidade alta de fósforo. Agora vamos voltar novamente aqui na tela do QGIS, tirando esse mapa de argila e observando o mapa da concentração de fósforo. Até aqui nesta região do talhão, nós precisamos ter 40 mg por decímetro cúbico de fósforo para ser considerado uma fertilidade alta. Observem que no início do talhão eu tenho uma fertilidade muito boa de fósforo. Aqui, nessa segunda zona, eu já tenho uma fertilidade de 36 a 42,1 mg por decímetro cúbico de fósforo. E assim, sucessivamente, a minha fertilidade de fósforo vai caindo conforme eu vou atravessando aqui as zonas do talhão. Desse modo, nós observamos que neste ponto eu não preciso praticamente adicionar mais adubação fosfatada para aumentar a fertilidade. Mas conforme a gente vai entrando no talhão, a gente precisa sim adicionar uma adubação de correção e manutenção. Outro detalhe que eu preciso observar aqui nesses mapas é que aqui neste ponto do talhão eu tenho um teor de argila muito superior ao início do talhão. Aqui neste caso eu tenho até 33,9% de argila. Aqui aproximadamente 30,5% e assim sucessivamente eu vou diminuindo o meu teor de argila. Nesse modo, voltando aqui para a tabela de Souza e demais autores, quando eu tenho acima de 16% de argila nesse solo, para que eu tenha uma fertilidade alta, eu não preciso mais de 40 mg por decímetro cúbico de fósforo, e sim 35 mg por decímetro cúbico. Mas voltando aqui para o talhão, vamos observar que essa é a região que eu tenho um maior teor de argila.
Mas no caso do nosso mapa da concentração de fósforo nesse solo, observe que nós temos uma concentração muito pequena. Nós temos uma fertilidade baixa de fósforo aqui nesta região, chegando até 17,8 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Neste caso, nós precisamos aumentar o teor de fósforo nesse solo. Precisamos adicionar um volume de P2O5 muito maior nesta região do talhão do que aqui no início. E além de tudo, nós temos que levar em consideração o teor de argila nesse solo. Quais são os passos que podemos fazer aqui no QGIS para realizarmos uma recomendação correta? Eu vou adicionar aqui os pontos de coleta. Aqui foram os pontos realizados nessa faixa. Aqui é um talhão bem maior, eu recortei uma faixa para a gente poder entender mais fácil essa recomendação. Eu vou aqui abrir a tabela de atributo desses pontos e observe que nós temos aqui o número das amostras realizadas neste talhão, o teor de P em miligramas por decímetro cúbico e o teor de argila. Para fazermos a recomendação em taxa variável, levando em consideração o teor de fósforo e o teor de argila, nós vamos utilizar a calculadora de campo. Aqui na calculadora de campo, eu vou criar um novo campo e vou renomeá-lo como P faltante. Então, nós vamos calcular aqui a concentração de fósforo que está faltando em cada ponto do talhão para que eu chegue numa fertilidade alta de P nesse solo. Aqui, em tipo de campo de saída, eu vou colocar número decimal real. E para iniciarmos a recomendação, nós vamos utilizar aqui uma ferramenta da calculadora de campo, que é Condicionais Case. Clico duas vezes e vemos aqui nessa janela a nossa fórmula de condição. Caso quando a condição, eu quero esse resultado. Vamos dar um Enter aqui e também aqui na parte final dessa forma. Qual que é a minha condição? Vamos apagar aqui. Neste caso, caso quando o meu teor de argila no solo for menor ou igual a 15, eu quero que a calculadora de campo do QGIS me informe quanto de P eu preciso para atingir 40 miligramas por decímetro cúbico. A outra condição é, caso quando o meu teor de argila no solo for de 15 até 35%, eu quero que a calculadora de campo me informe o quanto de P eu preciso adicionar nesse solo para que minha fertilidade chegue a 35 miligramas por decímetro cúbico. Como que eu vou fazer isso? Então, caso quando o meu teor de argila, onde está meu teor de argila? Está aqui em campos e valores, que é este teor de argila aqui para cada ponto do talhão. Caso quando o meu teor de argila for menor ou igual a 15, isso você pode colocar aí digitando no teclado. Caso quando o meu teor de argila for menor ou igual a 15, qual que é o resultado? Novamente, caso quando o meu teor de argila, que é esse teor de argila aqui, for menor ou igual a 15, eu quero que a calculadora de campo pegue a fertilidade que eu desejo ter nesse solo. Qual que é a fertilidade que eu desejo ter? Menor ou igual a 15, eu quero ter 40 miligramas por decímetro cúbico. Então, 40 menos a fertilidade que eu já tenho nesse solo. Onde que está a fertilidade? Está aqui no campo P Melich. Eu já tenho uma fertilidade, eu quero 40, quanto que eu preciso ter? Então, 40 menos o que eu já tenho no solo. Essa é a primeira condição. Qual que é a segunda condição? Vou dar Enter aqui, vamos escrever novamente. Então, vamos escrever a fórmula novamente. Agora, novamente, caso quando o meu teor de argila, está aqui em campos em valores, a argila, ela for maior que 15, o que eu quero? Eu quero que a calculadora de campo pegue 35 é o valor
de uma fertilidade alta em miligramas por decímetro cúbico de P no solo, quando eu tenho um teor de argila de 16 a 15% ou maior que 15%, e eu quero que a calculadora de campo me mostre quanto está faltando do elemento P para que eu alcance essa fertilidade desejada. Então, eu quero 35 menos o que eu já tenho no solo. Aqui, P Melich, que também é essa concentração aqui. P Melich. Vamos entender a forma. Caso quando o meu teor de argila for menor ou igual a 15, eu quero que a calculadora de campo pegue 40, que é a fertilidade ideal, menos a fertilidade que eu já tenho no solo. Mas no caso, se eu não tenho um teor de argila menor ou igual a 15, eu tenho um teor de argila maior que 15, o que eu quero que a calculadora de campo faça? Pegue 35, que é o teor ideal no solo, menos a concentração que eu já tenho. Caso você tenha outros teores de argila, você tenha teor maior que 60, maior que 50, você vai dando Enter aqui repetindo a fórmula. Aqui no meu caso, eu vou clicar em OK. E observem que a calculadora de campo criou aqui para mim uma nova coluna com o P faltante. Então, para o ponto 1, eu já tenho uma fertilidade alta. Não preciso adicionar mais fósforo. Já no caso do ponto 2, eu preciso adicionar ao solo 2,5 mg de P para que eu atinja a fertilidade ideal. E assim sucessivamente. Vamos fechar a edição. Vamos salvar aqui a edição da calculadora de campo. Agora vamos interpolar os dados que nós calculamos na nova coluna. Vou abrir aqui o assistente de interpolação. Neste caso aqui eu vou interpolar utilizando a krigagem. Lembrando que devemos tomar cuidado quando nós temos poucos pontos. Para a krigagem o ideal é que a gente tenha mais de 30 pontos. Vamos observar como vai ficar a curva da interpolação. Vou selecionar P faltante, que foi a coluna que nós calculamos, que é a concentração de fósforo faltante em cada ponto do talhão. Aqui eu vou selecionar a minha bordadura, vou definir a bordadura, e a interpolação vamos calcular aqui. Neste caso, conseguimos observar que mesmo tendo poucos pontos, nosso semi-varograma ficou bom. Vou interpolar. Vemos aqui na tela que nós já temos um mapa interpolado da quantidade de P do elemento P que eu preciso adicionar em cada ponto do talhão para alcançar a fertilidade desejada em toda essa área. Neste caso, eu tenho menos 8,4 até 34,3 mg de P que eu preciso adicionar para alcançar a fertilidade que eu quero. O próximo passo é sairmos de um mapa onde nós temos a recomendação do elemento P e transformá-lo em P2O5. Lembrando que nós não temos apenas fósforo para ser comprado e adicionado no solo. Nós temos P2O5. Agora eu vou abrir aqui a calculadora raster. Eu vou colocar aqui 3 parênteses e vamos iniciar a nossa expressão, nosso cálculo para a transformação do elemento P para P2O5. Vou adicionar a minha banda raster aqui na fórmula. Então aqui no caso, eu tenho, nessa banda raster, eu tenho de menos 8,4 até 34,3 mg por decímetro cúbico de P que eu preciso adicionar no solo. A primeira transformação que eu preciso fazer aqui é sair de miligramas por hectare de P e transformar para quilogramas por hectare. Como que eu faço isso? Multiplico o meu mapa raster por 2. Neste caso, eu já tenho aqui a transformação de miligramas por hectare para quilogramas. Agora eu preciso fazer uma segunda transformação, que é sair de quilogramas por hectare de P para quilogramas por hectare de P2O5. Então eu vou novamente multiplicar esta fórmula por 2,29. Lembrando que aqui na calculadora da expressão raster, no QGIS, não
podemos utilizar vírgula, vamos utilizar ponto. Então, eu já saí de miligramas para quilogramas de P, agora estou transformando para quilogramas por hectare de P2O5. Vou fechar novamente aqui a minha expressão. Vou agora fazer uma terceira transformação, que é sair de quilogramas por hectare de P2O5 para quilogramas por hectare de MAP, que é o fertilizante que eu vou conseguir comprar aí no mercado. Como que eu faço isso? Eu sei que o MAP possui 52% de P2O5. Vou dividir a expressão por 0,52, que é 52% de P2O5. Vou fechar novamente a minha expressão e agora eu vou dividir por um fator de eficiência. Eu sei que a minha aplicação não será 100% eficiente. Eu vou considerar uma eficiência, neste caso, de 0,8, ou seja, 80% de eficiência na minha adubação fosfatada. Vou salvar esse mapa raster na pasta. Vou colocar aqui recomendação de MAP. Vou salvar e OK. Vamos alterar as cores aqui para que facilite a nossa visualização. Vou colocar banda simples, falsa cor, dar um aplicar OK. Então, observe que agora nós temos aqui um mapa de aplicação de MAP. Temos de menos 92 até 377 kg por hectare de MAP. E esse mapa ele leva em consideração o teor de fósforo que eu tenho no solo e também o teor de argila. Agora pensem comigo, é possível eu aplicar menos 92 kg de MAP por hectare nessa região? Só se a gente tirar fósforo do solo, né? Vamos reclassificar este mapa utilizando a ferramenta reclassificar por tabela. Vou adicionar aqui 5 linhas. Então, no meu caso, mínimo menos 92,49, 91, 15 até 0, eu vou adicionar 0 kg por hectare de MAP. De 0 até 100, eu vou adicionar 100 kg por hectare de MAP. De 100 até 200, eu vou adicionar 200 kg por hectare de MAP. De 200 até 300, eu vou adicionar 300 kg por hectare. E de 300 até 377,71, 15, 17, eu vou adicionar 400 kg por hectare. Clico em OK. No caso aqui eu vou deixar em arquivo temporário, mas podemos também salvar na pasta. Clico em executar, fechar. Vamos tirar aqui os outros mapas para que a gente possa observar agora nosso mapa reclassificado. Vou alterar também as cores. Manda simples falsa cor. Vou dar um aplicar OK. O que a gente consegue ver? Agora, o nosso raster ele sai de 0 kg por hectare de MAP, chegando até 400 kg por hectare. E esse nosso mapa de recomendação de taxa variada, agora ele está respeitando os teores de argila nesse solo e também as concentrações que nós temos já de fósforo nessa área. Beleza, pessoal? Para hoje era isso. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Um grande abraço e até o próximo.